Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre o pensamento de Karl Marx. E hoje nós vamos falar de dois conceitos extremamente importantes no pensamento marxista, que é infraestrutura e superestrutura. São dois conceitos um tantinho complicados e profundos do pensamento do Karl Marx. Então, nós vamos estudar sobre eles. Quem não viu os demais vídeos sobre mais-valia e sobre alienação, pegue aí no card que eu coloquei aí na descrição para que vocês possam ter acesso ao link. Então, vamos lá. O que é superestrutura e o que é infraestrutura na visão de Karl Marx? Quando você observa essa pirâmide, você entende como que funciona em desenho, em imagem, certo? A infraestrutura e a superestrutura. Então, quando você fala em infraestrutura em Karl Marx, você está falando daquilo que está embaixo. Embaixo, super o que está em cima. O que está embaixo? O que molda a sociedade na visão de Karl Marx? São as relações de produção e as forças produtivas. Então, tudo aquilo que está ligado ao modo de produção e as relações econômicas, elas fazem parte da infraestrutura no pensamento marxista. Então, a infraestrutura é aquilo que sustenta a sociedade. Se você for ver em Karl Marx que os acontecimentos políticos estão subordinados aos acontecimentos econômicos, ou seja, as relações entre as pessoas são relações de produção moldada pela questão econômica, aquilo que está na base da pirâmide da sociedade é a economia, então é aquilo que está embaixo. Quando você fala aquilo que está embaixo, não significa que é aquilo que é menos importante, mas sim é aquilo que é mais importante, porque é aquilo que vai sustentar a sociedade. Então, a infraestrutura são as forças produtivas, as relações de produção, está vinculado à economia. Já a superestrutura, que está em cima, que ela é sustentada pela infraestrutura, é o Estado, a política, o direito, as ideologias, ou seja, tudo aquilo que é produto das relações econômicas. O Estado é produto das relações econômicas, a política ela é produto das relações econômicas, ou seja, as relações políticas, os acontecimentos políticos ao longo da história são produto das relações econômicas, o direito, no caso as leis, também são produtos das relações econômicas. E eu colocaria também a educação. A educação é algo pertencente à superestrutura, porque está dependendo das forças produtivas e das relações de produção. Ah, professor, mas por que isso? Como que eu posso ver isso na prática? Vamos lá. Nós temos um sistema educacional voltado para o trabalho. Nós temos um sistema educacional em que hoje em dia os cursos técnicos são muito fortes. Porque eu não estou entrando no mérito se isso é bom ou ruim. Eu estou explicando como que funciona. Os cursos técnicos, portanto, são muito fortes. Por quê? Porque as forças produtivas e as relações de produção, elas demandam pessoas técnicas para trabalhar no mercado de trabalho. Então, infraestrutura, forças produtivas, relações de produção, aquilo que está embaixo, aquilo que sustenta a sociedade. E superestrutura é o Estado, a política, o direito e a ideologia. Eu vou fazer uma reflexão, primeiramente, que o Karl Marx ele vai dizer que o estudo da sociedade vai começar quando nós tomamos a seguinte consciência, que é base do pensamento marxista. O modo de produção da vida material vai condicionar o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Ah, professor, como que isso funciona na prática? Vamos lá. Se você é um indivíduo rico, você faz parte de um grupo social de pessoas basicamente com o mesmo nível econômico que você. Você vai pensar politicamente parecido, certo? E você vai ter um desenvolvimento intelectual parecido. Eu vou citar um exemplo aqui na nossa sociedade. Alguns cursos são elitizados. Por exemplo, pega o curso de medicina, nada contra, mas ele é um curso, esse é um dado da realidade, ele é um curso de classe média para cima, ou seja, você tem que ter um certo poder aquisitivo. Ou seja, para você cursar medicina demanda o quê? Um modo de produção material. Ou seja, aquilo que você vai ter na vida depende da situação econômica que você tem. Então, a infraestrutura ela vai definir o seu pensamento e a sua condição de vida. Isso quer dizer o quê? Que a economia ela vai moldar o nosso pensamento, vai moldar a nossa realidade. A realidade do ser humano ela está condicionada
à situação econômica que ele tem. Se ele tem uma situação econômica favorável, ele vai pensar de um jeito. Se ele tem uma situação econômica desfavorável, ele vai pensar de outro jeito. Por isso que o Karl Marx falava que o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Por que muitas vezes o indivíduo que tem uma condição econômica mais baixa, por exemplo, que ele ganha um salário mínimo, nós sabemos que o salário mínimo no Brasil é pouco dinheiro para você ter acesso a determinados bens de consumo, não faz parte da realidade do indivíduo. O indivíduo, por exemplo, que ganha um salário mínimo e vive disso, não faz parte, por exemplo, o turismo, as férias de final de ano na Bahia, por exemplo, as férias de final de ano no Nordeste, uma viagem mais longa, uma viagem à Europa, isso daí não faz parte da realidade desse indivíduo que ganha um salário mínimo, mas faz parte da realidade do indivíduo de classe média que ganha 10 mil reais por mês, 8 mil reais por mês, ou seja, a sua vida material vai condicionar o seu desenvolvimento na vida social, política e intelectual. Essa que é a reflexão. Então, a infraestrutura, como eu falei aqui, vocês viram aquilo que está embaixo, aquilo que sustenta, não é inferior, certo? A infraestrutura, ela está relacionada por si só ao sistema produtivo. Então, ela vai se fundamentar em dois elementos básicos, que seria a relação de propriedade e a relação de apropriação. O que é isso, professor? Vamos lá. Relação de propriedade. Quem detém a propriedade? Quem detém o capital? Quem detém o dinheiro, as máquinas e as fábricas? É a classe burguesa, porque senão ela não seria burguesa. A sociedade em si ela tá dividida, segundo Karl Marx, no tempo que ele estudou, entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que não têm os meios de produção. Quem que tem os meios de produção? Certo? O capital, a terra, as máquinas, a fábrica, a aristocracia e a burguesia. E quem não tem os meios de produção é o proletário. Todo aquele indivíduo que ele vive do próprio salário, ele é um proletário. Ele só tem a força de trabalho dele à disposição. Essa é a relação de propriedade. Quem detém a propriedade. E a relação de apropriação é com quem fica o produto gerado pelo trabalho dos trabalhadores, ou seja, a burguesia. É a mais-valia, que é uma forma de obtenção de lucro. Eu falei num vídeo anterior sobre a mais-valia. Busquem aí no card também, vou colocar esse vídeo. Isso quer dizer o quê? Que o indivíduo, ele praticamente vai desaparecer. Porque eu coloquei entre aspas, não significa que você vai desaparecer, vai ser abduzido. Significa que o indivíduo, ele não vai ser mais importante do que a posição que ele ocupa no sistema de produção. Ou seja, quando você fala de uma pessoa que ela ocupa um cargo, que ela é um empresário, você não fala fulano de tal, você fala o empresário fulano de tal. Ou seja, o indivíduo ele se torna menor e você dá muito mais importância à posição que ele ocupa no processo de produção, ou seja, a situação econômica dele. Você fala juiz, você fala promotor, você fala empresário, ou seja, o indivíduo, segundo Karl Marx, ele é inferior, certo, ao processo de produção. As pessoas olham muito mais a situação econômica e a posição econômica que ele ocupa na sociedade do que propriamente ele como um ser humano. Então, tudo aquilo que está relacionado ao sistema produtivo está ligado à infraestrutura. Isso quer dizer que a infraestrutura é a base da sociedade, que de acordo com Marx é o que explica praticamente toda a sociedade. Então, há muito erro quando as pessoas falam você faz parte da infraestrutura, a infraestrutura está embaixo, ela é menor. Ela não é menor, ela é mais importante, porque ela é a base da sociedade. Então, tudo aquilo que está acima da infraestrutura, ele vai ser condicionado por aquilo que está embaixo, pela infraestrutura, que é a relação de produção, ou seja, são as relações econômicas e a forma como a sociedade está estruturada economicamente. Qual foi o grande pulo do gato de Karl Marx? Aí já entrando na questão da superestrutura, ele diz que tudo aquilo que vem fora da questão econômica é condicionado pela questão econômica, ou seja, a superestrutura que está em cima indica que as relações sociais, jurídicas, políticas e ideológicas vão ocorrem dentro de uma determinada sociedade, são condicionadas pela infraestrutura. Ou seja,
a forma como as nossas instituições funcionam está ligada à superestrutura. A superestrutura ela é condicionada pela sociedade, certo? Na maneira como ela é colocada economicamente. Por isso que o Karl Marx vai falar que o pensamento dominante se torna dominante e se mantém dominante relacionado à infraestrutura. Tem uma frase, a superestrutura no caso, tem uma frase muito dita pelos marxistas de que o pensamento dominante é o pensamento da classe dominante. Em linhas gerais, significa o quê? O Marx disse o seguinte: quem detém o dinheiro detém também o poder de convencer as outras pessoas. Ou seja, se você é uma pessoa muito rica, você consegue convencer as outras pessoas de que a sua ideia está correta. Você tem mais chance de você reproduzir a sua ideia porque você tem dinheiro do que uma outra pessoa que não tem. Ou seja, a superestrutura é dependente da infraestrutura. Eu coloquei estrutura aqui, mas é infraestrutura, tá bom? E que determina como a superestrutura funcionará. Ou seja, as relações de produção, que é a infraestrutura, determinam como será estabelecidas relações sociais, jurídicas, políticas e ideológicas, ou seja, superestrutura em uma determinada sociedade. É assim, pessoal, que a gente entende por que o indivíduo que tem mais dinheiro, ele consegue, por exemplo, num país como o Brasil e nos Estados Unidos também, que tem uma impessoalidade maior, mas no próprio sistema capitalista, o indivíduo que tem uma situação econômica melhor, ele consegue ter uma assessoria jurídica melhor, certo? Consegue mais recursos, mais habeas corpus, e muitas vezes ele acaba escapando de ser punido. Eu vou citar um exemplo prático. Se um jovem que ele é pobre, ele mata alguém num acidente de trânsito, ele tende a ter um tipo de tratamento. Quando um jovem rico ele comete esse mesmo crime, ele vai ter outro tipo de tratamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar uma frase muito bem dita no Brasil de que a cadeia é só para os pobres. Certo? Que é só pobre que vai para a cadeia. Durante muito tempo nós tivemos uma realidade em que os ricos não cumpriam pena em cadeia. E se cumprisse em prisões muito diferentes, com um sistema jurídico muito diferente. Então passa a sensação para a maioria da sociedade que nós temos dois sistemas jurídicos, um que funciona com o pobre e outro que funciona com o rico, muito mais ameno. Mas não é que nós temos dois sistemas jurídicos, nós temos pessoas que ocupam posições diferentes na sociedade. Então o sistema jurídico ele é dependente das relações de produção. Ou seja, o sistema jurídico ele vai ser dependente, ele vai reproduzir a estrutura da infraestrutura. Isso quer dizer o quê? Não é que a próprio direito ele acaba tratando as pessoas diferentes. Significa que o direito é produto dessas relações de produção que diferenciam as pessoas. Ou seja, então você passa, com base no estudo do Karl Marx, a entender por que algumas pessoas têm mais direito do que outras, e o Karl Marx explicou dessa forma como que funciona o sistema capitalista. Em resumo, a sociedade capitalista ela vai funcionar por meio de uma grande interação entre a infraestrutura e a superestrutura, ou seja, uma vai depender da outra. Porém, a infraestrutura ela manda mais porque as relações de produção e o sistema econômico mandam na sociedade capitalista. E aí eu termino com essa frase: as ideias dominantes da sociedade capitalista são as ideias da classe dominante. O que isso significa em linhas gerais para nós fecharmos? Significa que se você quiser mudar a sociedade, não adianta você mudar a superestrutura, porque a superestrutura é produto das relações de produção que são a infraestrutura. Então, aonde que você tem que mudar a sociedade? Na infraestrutura. Essa que é a visão do Karl Marx, e é assim que Karl Marx enxergava a nossa sociedade. Então é isso, eu espero ter esclarecido essa diferença entre infraestrutura e superestrutura no pensamento marxista. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.